Gostaria, então, de continuar lendo aqui o currículo da professora, que é doutora em Direito pela Universidade de Coimbra, coordenadora da Clínica de Atenção à Violência da UFPA, é uma clínica também exemplar, e é vice-diretora da Faculdade de Direito e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da mesma universidade, conselheira da OAB Pará e integra a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB e é conselheira do Conselho Nacional de Drogas. Então, professora Luana, por favor. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer imensamente a oportunidade, o convite da Thaisa também, e parabenizá-la pelo evento, a programação, né, ontem falamos muito dela estar intensa, mas ela está intensa de uma forma muito qualificada, né? Estamos aprendendo muito, eu aprendi imensamente nesses 2 dias, né? E tem sido realmente muito enriquecedor. É difícil, por exemplo, falar depois do professor Daniel, assim, já, né, fico tensa, assim, foi uma grande aula, adorei a sua apresentação, tanto ontem quanto hoje, aprendi imensamente, né, a gente fica com a cabeça refletindo muito. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas assim, eu acho que o que eu trouxe para falar dialoga um pouco do que o senhor falou. Claro que o senhor falou de uma perspectiva teórica e apresentou um panorama internacional e teórico do assunto, e eu vou falar da minha pequena experiência na Clínica de Atenção à Violência. Lá eu sou professora da UFPA, né, como fui apresentada, e minha área de estudo sempre foi, há muitos anos, a questão da violência, em especial a violência cometida contra mulheres. E eu desenvolvia um programa de atendimento a mulheres em situação de violência, há muitos anos atrás, e era professora do Núcleo de Prática Jurídica. Só para falar um pouco de como surgiu a ideia da clínica, né? Quando eu era professora do núcleo, o núcleo de prática, ele basicamente tem um atendimento que é de família, de casos de família, de divórcio e tudo. E eu, como tenho essa formação criminal, então sou professora de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia na UFPA, eu senti essa necessidade, em primeiro lugar, e depois, por trabalhar com pessoas em situação de violência, então, paralelamente à UFPA, eu advogava para mulheres em situação de violência, para movimentos feministas, eu sentia que o núcleo, ele não atendia a contento isso. E no atendimento eu percebi inúmeras violências que me irritavam e me angustiavam imensamente. Você tem, no modelo tradicional do núcleo, né, dos NPJs, uma grande dificuldade para o atendimento a pessoas em situação de violência. Primeiro, a dificuldade de escuta, né, esse aluno ele não está preparado para ouvir, né, as pessoas em situação de violência, elas têm um tempo próprio para falar, e o aluno ele tem muita dificuldade, porque a nossa formação ela é em caixinhas, né? Então você quer que a pessoa diga logo, eu fiz o BO na data tal, já casei no dia tal, me divorciei, saiu de casa, mas a pessoa quer te contar quando ela conheceu, depois ela volta, ela fala do primeiro filho, ela volta, conta de uma briga, depois ela volta, e o aluno fica impaciente, então ele fica assim, a senhora já acabou? Sim, eu quero saber, casou ou não casou? Que data? Trouxe a certidão? Então ele interrompe, ele tem muita dificuldade de ouvir aquela pessoa, no tempo daquela pessoa, ele a interrompe constantemente, ele impõe uma fala, né? Não, o que eu quero saber é isto. E às vezes, no processo de escuta, né, quando você permite que essa pessoa fale, você identifica outras situações de violência. Então, às vezes a pessoa vem te relatar um divórcio, e no meio do relato do divórcio ela conta uma situação de estupro conjugal, por exemplo. Mas isso envolve uma escuta que o aluno do direito tem muita dificuldade, em especial no núcleo de prática jurídica, que é aquela lógica, né, de produção de vários atendimentos, né, fordista, então você tem que atender um, porque já vai entrar outro, então você tem pouco tempo, e aquela pessoa tem que falar rápido, e você não quer que ela conte a história da vida dela, você quer saber o que você pode extrair dali para fazer uma petição. Então tem uma baixa empatia, né? Você não consegue, nesse curto espaço de tempo, desenvolver empatia por essas pessoas, respeito por elas, né? Há sempre uma necessidade grande de impor julgamentos. O aluno do direito, o profissional do direito já tem isso, né? A gente sempre brinca, o aluno do direito ele entra
né? Entra doutor, né? Sai juiz, né? Entra juiz, sai Deus, né? Então ele já vai para lá com aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade e ele quer impor o julgamento. Não, você está errada. Por que você não se divorciou antes? Então por que você não se separa? E você não fez nada. Por quê? Né? E aí você já está no terceiro filho. Não tomou precaução. Então ele impõe julgamentos constantes, naquela lógica de saber competente. Então eu sou aluno do direito, eu sei mais do que qualquer pessoa. Então tem uma grande dificuldade no diálogo transdisciplinar. Também é um desafio que a gente enfrenta na clínica, no modelo atual, que eu vou falar para vocês. Essa falta de compromisso e de respeito com essas pessoas é muito comum e uma coisa que me irritava muito no núcleo. Então, assim, do aluno atender um caso e, enfim, saiu, a pessoa foi embora e ele foi cuidar da vida dele. Na semana que vem ele atendeu outras pessoas e aquela história sumiu. Aí depois de um ano, aquela pessoa volta, foi feita a minha petição? E não foi. Ah, esqueci, droga. Não, é uma falta de compromisso, assim, dele entender que aquela pessoa precisa dele e ele precisa ter responsabilidade com aquilo que ele se comprometeu. Então, assim, ele tem dificuldade de assumir um compromisso no atendimento. E de ter respeito com aquela fala, que é uma fala de dor. Então, as pessoas acham que quem vive em situação de violência, quem está numa situação de violência, vai ter muita facilidade de procurar a delegacia e tudo, mas é algo muito doloroso você expor o sofrimento. Então aquela pessoa ela vai com muita dificuldade, aquele aluno, ele não respeita aquilo. Então, eu lembro, por exemplo, numa das aulas, quando eu ainda estava no modelo tradicional de núcleo, de uma mulher que foi relatar, ela queria um divórcio, e aí no meio da história ela contou que o homem a agredia, batia nela, e que ele era homossexual, e aí ela chegou em casa, encontrou ele transando com outro homem, e aí o aluno achou aquilo fantástico. Nossa, que história, peraí! E aí ele chamou os alunos de outras cabines para ouvir a história. E aí eu entrei naquele corredor e estava uma sala cheia de gente, ela contando, toda sem graça. Mas não, realmente a minha história é fantástica. E aí ela contava, toda envergonhada, a história dela para uma sala cheia de gente, ela contando. Então, assim, isso é uma situação de violência muito grande. É uma falta de respeito com o relato de dor daquela pessoa, aquilo que ela está passando. Isso me incomodava muito. Também a dificuldade que o aluno tem de entender a distância entre na teoria e prática, entender o que ele aprendeu em sala de aula com aquela história, associar a história ao conhecimento teórico. Ele tem muita dificuldade. Então aquelas pessoas, se não for esse modelo de divórcios, a pessoa chegar e dizer eu quero um divórcio, conseguir articular isto, o aluno tem dificuldade de construir possibilidades a partir daquele relato. Ele sabe, enfim, o divórcio. Então, olha, eu sofri um estupro, ponto. Mas assim, ela conta a história e ele não consegue perceber isso. Ele vem e diz, a professora, ela contou uma história imensa, eu não entendi o que ela quer. Mas, querido, ela está lhe contando uma situação assim, assim, assado, você pode muito bem fazer. Professora? Ele tem muita dificuldade de entender que uma história é um estupro, é um assédio sexual, que a partir daí ele pode mover uma ação de obrigação de fazer, de dano moral e etc. Então há uma grande distância entre o que ele vive em sala de aula e os relatos dessas pessoas, do jeito que elas contam, que não é essa fala articulada do desejo, um divórcio, tal, quero processá-lo por estupro. Também tem há uma dificuldade no modelo tradicional, que é essa cultura muito litigante. Então o aluno ele quer uma ação, então se aquele relato não termina dizendo quero processar, para ele aquilo é ineficaz, ele não tem paciência para aquele tipo de atendimento, porque ele quer construir uma solução que envolva fazer uma petição, ponto. Então ele tem muita dificuldade de ouvir aquela história e dizer, olha, vamos pensar saídas, vamos construir junto, vamos pensar de repente outras formas de resolver esse conflito. O que você gostaria? O que a gente pode fazer? Olha, eu penso para você alternativas A, B, C, D. Para ele não, ele quer a petição. O produto daquele atendimento é uma petição, então ele tem muita dificuldade de sair dessa visão litigante, de sair de uma pauta do judiciário. O judiciário pauta o atendimento, quando não deveria ser isso. O foco deveria ser justamente a atenção àquela pessoa. E há pouco espaço para justamente construir com ela alternativas. O que nós podemos em conjunto fazer? Que saídas nós podemos criar? Dentro da realidade, olha, se você quiser entrar com ação na justiça, a realidade vai ser essa, se você não quiser, pode ser isso, etc.
ele não tem espaço, porque o modelo do núcleo ele é um modelo, né, extremamente imediatista, então de produção de peças, então ele atende uma pessoa na segunda, ele quer trazer a peça na terça, na outra segunda. Ele não diz assim, não, vamos esperar, vamos pensar, vamos refletir, olha, você pode fazer isso, tenta ir lá na delegacia fazer isso, e depois você volta aqui, a gente pensa o que a gente pode fazer. Então, olha, vamos, por que você não conversa? Vou chamar ele aqui, a gente conversa, ele tem dificuldade de construir saídas a médio e longo prazo. E as saídas, elas são sempre imediatas, e elas são sempre, não tem dificuldade dele pensar essas saídas em conjunto com a pessoa. Que é o que deveria ser o ideal, né? Ele constrói com o professor, então ele atende aquela pessoa, ele ouve aquele relato, ele vai lá com o professor, é isso, divórcio, fechou, pronto, ele vai lá e diz para a pessoa, vou fazer um divórcio, acabou, tchau. Então ele não constrói em conjunto, num espaço de tempo razoável, soluções para esses conflitos, né? E um outro problema desse modelo tradicional é que ele ainda é muito preso na visão de vítima, né? Então entra a pessoa, ela é a vítima, né? Chega lá, entra, né, triste, e aí o aluno, oh, tadinho da vítima, é uma vítima, sai a vítima, né? Então a pessoa está muito presa naquele modelo de vítima, sem que o aluno a compreenda como um sujeito que possui demandas e que está numa situação, mas que pode sair muito bem dela e entrar em outras, e etc. Então, assim, esse modelo tradicional, ele era muito, muito angustiante para demandas que iam. Então, assim, nós tínhamos demandas no núcleo que eram demandas de divórcio, mas que tinham um pano de fundo de situações de violência que os alunos não percebiam e de tratar as pessoas, então isso me incomodava imensamente. E aí eu comecei a desenvolver um projeto de atendimento a pessoas em situação de violência, num horário específico, e esse projeto evoluiu para o que hoje nós temos, que é a Clínica de Atenção à Violência. A nossa clínica, ela é transdisciplinar, então nós temos professores do direito, do serviço social, da enfermagem, da odonto, da educação, das ciências sociais. Temos professores de várias áreas que tentam, que têm projetos focados nisso, no atendimento a pessoas em situação de violência, e nas sextas-feiras a gente atende o público. E a gente faz o atendimento, esses professores levam seus alunos, então tem alunos do direito, do odonto, etc., para que a gente possa construir em conjunto formas, né, de atendimento a essas pessoas e construção de saídas, né? A partir daí também a gente desenvolve não só foco no atendimento propriamente dito, mas pensar políticas públicas, pensar projetos de lei, intervenções macro, né, junto ao STF ou à Comissão Interamericana, etc. Mas o que eu queria destacar na minha fala de agora, que não é tanto de apresentação da clínica, mas assim, destacar uma coisa. A partir desse meu relato do que é o modelo tradicional do núcleo, obviamente eu tenho muita dificuldade também, não é num passo de mágica, que você constrói um aluno para um atendimento clínico, para pessoas em situação de violência. Então isso é um desafio. E aí, uma coisa que me chama muita atenção é o desafio das clínicas. A gente conversou muito sobre isso no ano passado, em Brasília. Porque qual é a diferença da clínica para um projeto de extensão, para um projeto de pesquisa, qual o objetivo da clínica. E eu lembro da gente ter pautado várias coisas. As clínicas se diferenciam em, ponto, impacto social, 2, foco na justiça social, a transdisciplinariedade e o desenvolvimento de competências, né, que são instrumentais, mas também são pessoais, né, interpessoais. E é um pouco do desafio que um dos desafios que eu acho mais difíceis, né, como desenvolver esse tipo de competência nos alunos. Essa competência que é interpessoal, essa competência que é como preparar este aluno para um atendimento humanizado a pessoas em situação de violência. E que não é só a elaboração da peça, que obviamente a gente vai trabalhar com várias peças e tudo, mas assim, como é que ele desenvolve esse tipo de competência, de ter empatia, de ter sensibilidade, de ter uma escuta humanizada, como desenvolver esse tipo de competência é um dos desafios, um dos maiores desafios que eu vejo e que me move muito na clínica, de como fazer com que os alunos pensem isso, né? E eu acho isso algo fundamental. Eu acho que a formação de subjetividades hoje, ela é fundamental, principalmente no contexto que nós vivemos, né? Num contexto que você vê um acirramento de discursos conservadores, discursos autoritários, né? Principalmente após o golpe, né? Nós temos um acirramento de uma lógica autoritária.
e que é muito importante fazer frente a isso, e fazer frente formando subjetividades e também para uma sociedade democrática, né? Um pouco do que o Daniel falava, de uma educação para a democracia, né? Então é muito difícil esse aluno que, por exemplo, fala que às vezes trabalha na clínica, e hoje, o que há 2 anos atrás, os alunos já falavam sobre isso, e muitos alunos diziam: que legal, eu quero trabalhar na clínica. E hoje tem alunos meus que dizem na sala de aula que trabalham na clínica, e tem aluno que diz: isso é viado. E isso é uma coisa inimaginável um tempo atrás. Pelo menos ano passado, 2 anos, e hoje os alunos falam, e se o aluno reclamar, ele diz: já é Bolsonaro, vai dar um jeito em ti. Então, é um contexto muito complexo, né, de acirramento desses discursos autoritários e fascistas, e eu acho fundamental trabalhar as subjetividades desses alunos. E é algo que não é novo, né, eu acho que várias teorias têm apontado isso, inclusive as teorias feministas, que é o meu campo de estudo. Eu acho que as teóricas feministas há muito tempo falam sobre a importância das relações interpessoais, das relações micro, né, no âmbito micro das relações, né, e há muitas teóricas sobre isso, as teóricas do afeto, por exemplo, e falam sobre a importância de uma política do afeto, né. Eu trabalho muito com movimentos de mulheres, e a gente vai, geralmente eu vou em reuniões com as prostitutas, trabalhadoras rurais, negras, etc. E as falas delas são muito pautadas na resistência, né? Precisamos enfrentar, precisamos lutar, precisamos resistir. E é uma fala a partir da dor delas, né? Muito da luta, do enfrentamento, da resistência. E eu tenho pensado muito também sobre o aspecto do cuidado, do afeto, da escuta. Eu acho que a gente precisa resistir dentro desse contexto autoritário, mas eu também preciso aprender a cuidar. Preciso discutir como cuidar, como dar afeto, como desenvolver a escuta. E eu acho que isso é uma forma de resistência também. É uma forma de enfrentamento, de ter uma política diferente, uma política do afeto, do cuidado, da atenção, né? Porque são pessoas que chegam extremamente machucadas, né? E os alunos ficam às vezes chocados, e as pessoas chegam comigo e dizem: como está a senhora? Eu dou um abraço, e eles têm dificuldade de dar um abraço, de dar um aperto de mão. Eles: professora, uma vez um aluno falou para mim: professora, por que a senhora pega? Essas pessoas fedem. Então, o aluno tem dificuldade de ter o afeto, do cuidado, apertar a mão. Como é que a senhora quer um pouco de água? Né? Então, por exemplo, teve uma vez uma senhorinha em Pará, né, que é onde eu venho, se tem um estado formado por muitas ilhas. Então, era uma senhora que foi até o atendimento porque ela tinha passado quase 10 horas para chegar até o núcleo. Ela tinha pego um barco, do barco ela pegou o ônibus, do ônibus quebrou, e ela chegou suada, cansada. Quando ela chegou lá, o aluno falou: mas já vai acabar, melhor a senhora ir, vem outro dia. E aí eu fui conversar com aquela senhora, deu um pouco de água. A senhora está ouvindo um pouco de água? Eu fui ouvir a história dela. Eu disse: nossa, essa senhora, ela passou 10 horas para chegar aqui, tu tiveste coragem de dispensá-la em 5 minutos. Nem ouvistes. Oi, o que eu posso lhe ajudar? Olha, vou facilitar a sua vida, me dê aqui seus documentos, na próxima semana a gente conversa e tudo. Mas assim, esse respeito, esse cuidado por aquela pessoa que está ali, né, isso é muito difícil você desenvolver para o aluno do direito, que tem uma formação legalista, né? A formação do direito é para trabalhar com normas, a interpretação de normas, né? A coisa mais maravilhosa do mundo é trabalhar a hermenêutica e a interpretação da lei, decorar os vários artigos. Então ele não é preparado na sala de aula para isso, né? E ele acha que ele vai virar um burocrata, vai passar no concurso público, vai virar um juiz, e as demandas vão estar prontas e acabadas para ele. Então ele não é preparado para essa advocacia de direitos humanos. Então, e aí tem um pouco a ver com o que o Daniel falava dessa educação experiencial, né? Como fazer com que o aluno viva experiências que façam com que esse tipo de habilidade se desenvolva e que ele possa refletir sobre essas experiências, né? Por exemplo, tem pessoas que vêm, tem pessoas assistidas que vêm e dizem, e elas vêm reiteradas vezes. Então ela vem em uma situação de violência e a gente entra com a ação, e aí ela vem na outra... 15 dias depois ela volta, e o aluno fala: professora, essa pessoa vem todo final de semana, eu não aguento mais, professora. E eu disse: mas você tem que refletir sobre por que é isso. Essa pessoa, ela está angustiada. Porque para a gente é fácil entender que o processo demora, mas para aquelas pessoas não é. Então, por exemplo, a gente fez um workshop sobre o tempo e a dor do tempo para essas pessoas. De como é a angústia de você esperar
um processo, esperar uma audiência que não vem 2 anos, 3 anos, e a angústia dessas pessoas que vão lá. Você tem alguma novidade? Por favor, tem alguma coisa? E o aluno fica impaciente. Não, se tiver eu ligo para a senhora. Né? Mas às vezes ela só quer um alô, ela só quer que alguém atenda e diga para ela, olha, segure firme, vai acontecer isso, pode acontecer tal coisa. Então, e aí por isso a importância do nosso atendimento, que é um atendimento transdisciplinar. Então a gente não faz o atendimento só o aluno do direito, a gente faz o aluno do direito e o aluno do serviço social, o aluno da psicologia, para que esse aluno também aprenda com outras áreas do conhecimento, porque isso no serviço social, na psicologia, isso é mais trabalhado. Então esses alunos, eles têm mais esse preparo e eles ensinam os alunos do direito a fazer isso. Acalma. Vamos ouvir o que está acontecendo com a senhora, com as suas novidades, né? E o aluno refletir criticamente sobre essas demandas, sobre o que essas pessoas têm trazido, por que elas ligam, por que elas procuram tanto. Então, é uma coisa que eu tenho refletido muito, sobre a importância das formações de subjetividade, do desafio de formar isso, né? De ter uma política de afeto nesse atendimento a pessoas em situação de violência, no atendimento do direito, de fazer com que o aluno aprenda com essas vivências, né? E eu tenho trabalhado muito com o conceito de sentir crítico também. Eu acho que, além das teorias feministas, né? Eu acho que as teóricas feministas negras, elas têm trabalhado com conceitos muito ricos também. Falar sobre esse sofrimento, sobre a dor, né? A Bell Hooks, por exemplo, que é uma grande autora, uma grande feminista negra, ela fala sobre a importância da construção de laços de afetos para mitigar o sofrimento humano. Então, muitas vezes a gente atendeu comunidades em que a gente pode apresentar a pauta efetivamente do direito, né, que é delegacias, etc. Mas o que essa comunidade trazia era uma outra demanda, que era uma demanda, por exemplo, da importância de construção de laços, né? Que não é para que essas pessoas aceitem o que elas vivem, né? Você vive numa comunidade com péssima condição de saneamento, você vive numa comunidade que sofre violências extremas, patrimonial, não tem políticas públicas, e olha, viva bem e aceite. Não. Mas eu acho que a importância de desenvolver laços para que essas pessoas suportem a dor delas, isso ajude para que elas minimamente suportem essa dor e possam enfrentar estes problemas, isso é muito importante. Então, por exemplo, nós atendemos ano passado algumas mulheres em situação de refúgio, mulheres que fugiram dos seus países numa situação de violência. E elas estavam em Belém, mulheres que não falavam português, estavam aprendendo a falar português e que tinham muita dificuldade de construir uma rede de afeto, uma rede de apoio. Porque, obviamente, você não pode ser o único, você não pode dizer para ela, olha, tudo que você vai encontrar é em mim, eu sou a luz. Né? E essas pessoas têm outras demandas, e ela precisa comer, ela precisa trabalhar. E, então a gente tentou ajudar essas pessoas a construir laços com as suas comunidades também. Então, olha, vamos ver quem é o seu vizinho, quem é a igreja que você frequenta, para que ela pudesse ter uma rede de suporte. Porque às vezes as pessoas estão com violências tão extremas que elas agarram naquele aluno, naquele advogado e dizem, você vai fazer tudo por mim, você vai ser minha salvação. E eu digo para os alunos, não assumam essa lógica de que você é o salvador da pátria, porque você não é. E, então, assim, do aluno entender que é necessário uma rede de apoio para essa pessoa, que sozinho ele não vai conseguir, ele não é o Batman, ele não é o super-homem, é a Mulher Maravilha, que vai enfrentar sozinho uma situação de violência que é estrutural. Então ele precisa construir redes, né? E também, a partir daí, pensar formas de desnaturalização e de desaprendizagens sobre aquilo que ele aprendeu em sala de aula, que ele viveu a vida toda, para poder perceber melhor essas situações de violência e os atravessamentos ideológicos e de poder que vivenciam. Então, por exemplo, essas mulheres em situação de refúgio, eu tinha mulheres que eram brancas e que conseguiram construir laços muito mais facilmente do que mulheres negras. E o aluno teve muita dificuldade, ele dizia, mas se a outra construiu, por que tu não consegues? Tens que te esforçar mais. Eu dizia, querido, é porque você tem que entender que é uma mulher negra. É uma mulher negra, é uma mulher pobre, as pessoas não estão tendo pena. A branca, as pessoas estão tendo pena. A branca, as pessoas estão querendo ajudar, mas a mulher negra não estão querendo. Por quê? Então, é importante que o aluno também reflita sobre os atravessamentos de poder que envolvem essas situações de violência e que projetam esses sofrimentos também.
E eu acho que esse sentir crítico, né, ele promove isso, a possibilidade do aluno sentir a dor, tentar ter empatia com a dor desta pessoa, né, e também refletir a partir dessa experiência também, né. No atendimento a pessoas em situação de violência, na rede, que tanto de violência sexual quanto de violência doméstica, é muito comum a fala dos agentes do direito, que é uma fala assim: não se envolva. Não se envolva, não crie laços. E os alunos, às vezes, quando eu levo ele para os fóruns, para os espaços, eles vêm às vezes com esses, como a professora, a senhora viu na palestra, a juíza disse para a gente não se envolver, e a professora, eu estou começando a ficar envolvido, isso não é bom. E há esse profissional que tenta criar essa barreira, né, de sentimento, do não posso sentir. E eu tento trabalhar com eles que é possível sentir, que é possível você ter um laço de solidariedade com essa pessoa, de afeto com essa pessoa, mas, claro, entendendo os limites do seu papel e do que você pode fazer. Mas eu não posso criar robôs que acham: eu não vou sentir, eu não vou me envolver, eu não vou ter laços, eu não vou torcer para dar certo, né? Ele precisa entender, claro, o papel dele. Ele não é o melhor amigo, ele é um profissional que está sendo chamado a ajudar essas pessoas. Mas ele precisa também se aproximar mais da dor dessa pessoa, para que ele possa entender efetivamente qual é a sua demanda. A Vilma Piedade também é uma outra autora que fala sobre muito isso, né? A ideia da dororidade, né? A ideia do compartilhamento de dores, né? De nos aproximar pelas dores e de reconhecer dores que são tão invisibilizadas e que às vezes nem as pessoas reconhecem as dores que elas passam, do tanto que elas são obrigadas a conviver com essas dores, né? E também no âmbito das situações de violência, eu percebo também, o que a gente tem percebido é que historicamente há processos de invisibilização dessas violências, dessas dores, de várias violências, de várias dores, né? Então, no caso, por exemplo, da Amazônia, a gente tem tentado dialogar um pouco, formas de intervir com as mulheres ribeirinhas, com as mulheres prostitutas, com outras mulheres que não são foco das políticas públicas, para o aluno entender que há uma diversidade de sujeitos, ele ampliar um pouco a visão dele e perceber as dimensões de raça, de gênero, de etnia, de classe, né, que perpassam esse problema também. Então, assim, há políticas públicas, mas elas não alcançam determinados sujeitos, e os alunos, a gente precisa também ter esse diálogo, né, para que os alunos percebam essa diversidade de mulheres e também, e ao mesmo tempo, evitem a posição de interlocutores, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito dentro dessa lógica do sentir crítico também. É permitir que essas pessoas possam falar. Que há uma dificuldade no atendimento a vítimas de violência. As vítimas, elas sempre falam por interlocutores, sempre tem quem fale por elas, né? As mulheres, elas sempre têm os porta-vozes, os advogados, a assistente social, a psicóloga, e não são construídos espaços para que essas mulheres sejam parte da construção das políticas públicas, né? Do controle daquilo, né? A Spiva que fala muito sobre isso, né? Sobre quem pode falar, né? E essas mulheres, elas não têm conseguido falar, elas não têm tido oportunidade. E os alunos, por óbvio, se essas pessoas não falam, têm dificuldade de diálogo com essas pessoas. Então, eu acho que reconhecer essa pluralidade, a dimensão do problema que vivemos, né, os atravessamentos teóricos e ideológicos, permite que as mudanças sejam mais profundas. Para que os alunos não olhem o problema de uma forma muito pontual, né? Então, isso envolve, dentro dessa proposta de formação de subjetividade, de um sentir crítico, preparar os alunos para o diálogo, para o escutar, né? Para o saber ouvir, para o deixar falar, né? Para saber que ele não sabe o que é melhor para essa pessoa. Porque os alunos vinham para mim: professora, não, porque as trans não querem isso, professora. Quem é? Você é trans? Você perguntou para ela, né? Mas ele acha que ele sabe tudo, ele sabe o que as mulheres querem, o que as trans querem, o que a população LGBT quer, o que as indígenas querem, e ele tem que entender que ele não sabe. Ele não sabe, ele tem que dar espaço para que essas pessoas... E eu acho que isso são políticas de enfrentamento à violência, quando a gente efetivamente constrói espaços para que essas pessoas falem das suas demandas e a gente construa mecanismos de enfrentamento. Eu acho que há violência institucional e o aluno reproduz uma dimensão de violência quando ele não constrói efetivamente um diálogo com essas pessoas. E é a ideia, né? Oportunizar o diálogo, né? A coragem do diálogo.
E esse diálogo envolve compreender a dimensão do outro, que há o outro, né, que eu não sou o outro, e ao mesmo tempo entender a dor do outro. Isso foi um processo que a gente discutiu muito, tem discutido muito na clínica e tem tido muitos impactos também. Não é fácil, obviamente, dar uma receita de bolo, mas é uma coisa que a gente tem trabalhado muito. Por que também isso tem chamado muito a nossa atenção e eu acho que esse debate tem sido frutífero? Porque a partir desse diálogo que a gente tem feito na clínica, principalmente no último ano, que é como ele vai ter oportunidade de escutar essas pessoas, de reconhecer a dor dessas pessoas, de prestar atenção, de ter uma escuta humanizada, etc., os alunos começaram a perceber as suas violências. Então, na minha clínica, boa parte das alunas que trabalham comigo, boa parte de quem trabalha comigo são mulheres, eu tenho alunas. E no último ano, 4 alunas chegaram até a clínica, numa sexta-feira, quando parou assim, ela falou: professora, posso conversar com a senhora? Professora, eu estou sofrendo violência sexual. E isso também me tocou profundamente, porque eram assim, minhas alunas queridas, maravilhosas, como assim? E uma foi abusada por um defensor público na vara de violência doméstica e familiar. O defensor que atua na vara, agarrou a menina, a outra por um aluno em sala de aula, e ela veio falar comigo, assim, mas assim, depois de um mês, assim, a gente conversando. Isso é interessante porque a partir do momento que elas passam a conversar com essas pessoas, elas passam a reconhecer nelas situações de violência. E isso é um processo muito doloroso. E eu converso muito isso com a professora que é do nosso grupo, a psicóloga, ela fala muito isso. Quem cuida do cuidador? Porque a partir do momento que essa pessoa passa a lidar com dores, ela passa a reconhecer nela também situações de violência. E que ela tem muita dificuldade de compreender, de problematizar, de refletir, então ela chegava e eu dizia: olha, isso é violência sexual, o que essa pessoa está falando é violência sexual. Ela girava e me dizia: professora, mas eu acho que eu sofro então, professora, porque fulano faz isso comigo. Faz. Uma vez numa festa, um colega fez isso em mim. E eu tenho várias alunas passaram por isso. E a gente tentou construir também, a partir da clínica, formas dos alunos enfrentarem esse problema. Uma aluna sofreu um episódio de discriminação racial. Foi um episódio de discriminação racial que foi da faculdade. Lá na faculdade de Direito, assim como acho que quase todas as faculdades, tem esses quadrinhos assim, tipo esse, cheio de homens brancos. E lá tem os formados e os professores, os coordenadores. E numa festa lá pela faculdade, pessoas bêbadas, uma pessoa escreveu: só tem branco. Pronto, desencadeou o debate. Aí, alguns desses bolsonaristas da vida começaram a dizer: bando de racista que odeia branco, os brancos estão sofrendo racismo na faculdade de Direito. E aí começou a ter várias postagens dizendo: esse é o problema dos pretos na faculdade que fazem isso. E uma aluna teve um embate desse na sala de aula. E a gente tentou na clínica discutir. Ela veio chorando na clínica, numa sexta-feira, falou: professora, tá horrível, aconteceu isso. O que a gente pode fazer, professora? Não é possível. A gente trabalha com violência e a gente não vai fazer nada. E aí ela falou: o que a gente pode fazer, professora? Porque eu não vou falar para os outros que eles têm que enfrentar a discriminação racial e a gente não vai enfrentar e eu vou sofrer, não. E aí a gente pensou estratégias, a gente fez uma passagem em sala, uma intervenção poética nas salas de aula, uma intervenção em cada sala com cartazes, e chamamos a rede de mulheres negras e passamos todas as salas discutindo com os alunos o que tinha acontecido. E foi uma forma legal da gente dialogar com os movimentos de mulheres, o movimento de mulher negro, e construir formas de diálogo sobre o racismo. Então, assim, trabalhar é um desafio ético político, trabalhar com subjetividade, trabalhar com esse aluno, como ele pode reconhecer a violência no outro, como ele pode reconhecer a violência em si mesmo. E construir dinâmicas de enfrentamento para isso. Então, realmente é uma coisa que a gente tem refletido muito na clínica, não tem, enfim, uma receita de bolo para isso, ainda são muitas reflexões e ponderações, e que, se vocês estiverem passando por situações parecidas e tiverem ideias, eu adoraria trocar com vocês. Muito obrigada.